Pastor Davi, muito obrigado pela mensagem. É muito bom poder a gente louvar a quem deu tudo por nós, né? O céu se esvaziou e então ele levou para a terra o maior presente que o céu podia dar, que era o Filho de Deus para morrer por nós. Vamos orar? Curve sua fronte. Santo, santo Deus que estás nos céus, como é bom poder estarmos na tua casa, poder louvar ao Senhor, como é bom poder ouvir através das músicas, através da palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, nos encha com o poder do Espírito Santo, que os nossos corações sejam transbordados, sejam mudados, para que possamos alcançar os céus. Pedimos na pessoa de Cristo Jesus, ó Pai, amém. Amém. Sabe, irmãos, eu tenho vivido alguns anos e sempre eu tenho esperado a volta de Cristo, né? Acho que está um pouco com microfonia na outra. Então, todos nós, em algum momento da vida, nós estamos aguardando a volta de Cristo. E muitas pessoas já morreram esperando essa promessa se cumprir, não é? Quando os discípulos, eu acho que eu vou reduzir um pouco, vou dizer aqui. Tá melhor? Tá melhor. Muito bem. Quando Jesus esteve nessa terra, ele escolheu 12 homens. 12 homens que estariam dispostos a ser seus discípulos, receber os seus ensinamentos. E Jesus preparou esses discípulos com a missão de pregar o Evangelho. E a gente vê os relatos ali dos Evangelhos dizendo o seguinte: olha, ide, pregar o Evangelho, anunciai o reino de Deus. Aí os discípulos perguntavam: mas Senhor, quais os sinais que indicam que o Senhor está voltando? E Jesus então falou vários sinais, né? Que aconteceria sinais no mundo físico, ou seja, nas estrelas, nos céus, no mundo político, e outros mais sinais haveriam de acontecer. Mas existe um sinal que foi dado por Cristo que marca realmente a volta de Cristo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 24, versículo 14. Então, nós vamos descobrir exatamente esse sinal pela qual Jesus disse que com esse acontecimento a sua volta iria ocorrer. Mateus 24, 14. Se alguém não tem Bíblia, nós temos aí no banco algumas Bíblias, irmãos. Pegue. Vamos lá. O que diz o texto? Diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, quando é que Cristo vai voltar? Quando o evangelho for pregado a todo mundo. Sabe, esse então virá o fim é o fim do pecado, é o fim do sofrimento humano, é a glória, a restauração do ser humano, é onde Deus vai estabelecer o seu reino sobre a terra, purificar esse universo, e então ali é o fim, não haverá mais maldade. Esse é o fim. Mas sabe, irmãos, eu já tenho mais de 50 anos de adventista, e toda vez que eu leio esse texto, eu fico me perguntando: mas isso aqui é uma missão impossível. Não tem condições do ser humano pregar o evangelho. Deus, deu uma missão impossível ao ser humano. Vamos fazer uma conta rápida. Nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. E de adventista, aproximadamente 2 milhões. Se nós deduzíssemos 2 milhões de 8 bilhões, nós daríamos ali 7 bilhões e 720 milhões de pessoas para serem alcançadas. A nossa proporção é muito pouca. Ou seja, como que vamos pregar esse evangelho se nós somos tão poucos?
E quando nós pensamos em batismos pela igreja do mundo afora, isso não estou falando do mundo, de acordo com a última estatística da Conferência Geral, nós batizamos mais ou menos 1.366 pessoas por ano. 1 milhão, desculpa, pastor, 1 milhão. 1.300.000 e poucos mil pessoas. Isso é pouco. Mas ao mesmo tempo em que muitos entram pela porta da frente, outro tanto sai pela porta do fundo. Mas a Bíblia diz que o evangelho será pregado. Mas interessante, e esse meu, eu estou tentando pegar a hora aqui, vamos ver se ele vai me ajudar na hora aqui, para mim não me perder no meu tempo. Então, queridos, quando nós olhamos essa proporção, nós ficamos um pouco preocupados. Mas sabe de uma coisa? Paulo, ele disse que o evangelho foi pregado a todo mundo naquele tempo. Vamos ver isso? Colossenses 1, versículo 3. 1 e 23. Colossenses 1 e 23. Colossenses 1 e 23. Paulo diz assim, olha, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, se Paulo diz que o evangelho foi pregado a todo mundo naquele tempo, então podemos dizer que existe uma fórmula, existe uma maneira de pregar esse evangelho. Agora é o seguinte, você pode pensar assim, mas Paulo estava pregando o evangelho naquele tempo, e aquele tempo não se compara ao tempo de hoje, é verdade? O mundo era menor, a quantidade de pessoas eram menores. Não havia talvez América do Norte, nem América do Sul. Então, mas Paulo disse que o evangelho foi pregado a todo mundo daquela época, inclusive ele se tornou ministro deste evangelho. Aí, meus irmãos, o que nós podemos pensar? Que o evangelho pode ser pregado. Mas de que maneira esse evangelho pode ser pregado? Quando Jesus estava com os discípulos, ali, trabalhando com ele, tudo, falando, prega o evangelho, vou preparar vocês para que vocês anunciem o meu reino está próximo, e falou dos sinais que iriam acontecer no tempo, nas estrelas, no mundo político, enfim. Então Jesus preparou esses discípulos para caminhar com ele, para pregar esse evangelho. E se nós pegarmos assim, a quantidade de pessoas que se converteram ao cristianismo, são muito, trilhões e trilhões de pessoas já se converteram ao cristianismo desde o surgimento de Cristo nessa terra, Mas você percebe o seguinte, quando Jesus estava ali, Lucas relata isso lá no capítulo 24, e você já pode ir para Lucas 24, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Quando você vai a Lucas 24, você percebe que Jesus, ele fica 40 dias após da sua ressurreição, e esses 40 dias ele faz o quê? Ele prepara os discípulos para então aquela despedida, sabe? E sabe qual era aquela despedida especial? Jesus estava ali dizendo aos discípulos o seguinte, olha, tudo que foi predito por Moisés, pelos profetas e pelos salmos a meu respeito se cumpriu. Então Jesus ali, de repente eles aparecem aos discípulos. Então Jesus, diz o texto que Jesus se alimentou de peixe com mel, e ali então Jesus estava saindo, e saiu daquele monte chamado Olivais, e saiu de Jerusalém, foi até o monte chamado Olivais, e ali então Jesus reúne os seus discípulos, conversa com ele, e ali então Jesus, em vez de dizer, olha, vocês não esqueçam o que eu falei, preguem o evangelho, Jesus falou algo diferente. E qual é o texto? 24:14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 24:49, desculpa. 24:49. Ele diz assim, olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Olha que interessante. E diz que Jesus falou essas palavras, então veio uma nuvem, então pegou-se os pés de Cristo, Jesus foi então subindo, e foi subindo, e os anjos então apareceram e disseram, olha, porque está olhando para os céus, Galileus, então finaliza ali o texto, mas olha o que Cristo falou, vocês, em vez de vocês saírem para a Judéia, para a Samaria, vocês fiquem na cidade, porque eu vos darei, sobre vós a promessa do meu Pai. Irmãos, que promessa era essa que Jesus estava falando?
Que promessa era essa, né? Pela qual Jesus estava falando. Aí, os discípulos saíram daquele lugar. Eles foram até uma sala, o sinédrio, uma sala lá do cenáculo, melhor dizendo. Então ali eles se reuniram. Junto com eles estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, aqueles que haviam se convertido, né? Aqueles que haviam aceitado a Jesus como Salvador, porque nem todos os irmãos de Jesus aceitaram ele como Messias. Então ali eles foram para a sala preocupados e falaram: mas que promessa é essa que foi dado por Deus através de Jesus e que há de vir sobre nós? E diz o texto então que eles foram àquela sala e ali eles então pegaram os livros, os rolos para estudarem. E sabe qual foi o rolo que eles estudaram? O rolo de Joel. Joel está depois de Oséias, Daniel, Oséias e Joel. Busque sua Bíblia. Vamos lá? Vamos ver qual era essa promessa, né? Que eles tanto estavam esperando e que foi dado por Jesus. Joel 2 e 40, sobre isso aqui. 2 e 28. Perfeitamente, pastor. Promessa de Joel. E sabe, irmão, diz assim, olha: e acontecerá depois, Joel 2 e versículo 28. Acompanhe comigo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. E aí então eles entenderam qual era a promessa do Pai. Haveria de cair sobre aquele povo, aquele discípulo, uma promessa. Sabe, irmãos, o texto diz lá em Lucas, e melhor dizendo em Atos, a gente vai ter esse relato melhor, que os discípulos, eles ficaram 10 dias ali, estudando as profecias, mas o texto diz que eles estavam estudando, eles estavam perseverantes na oração. Eles foram ao sinédrio, e ali, ao cenáculo, e ali então eles começaram a estudar as profecias, mas eles estavam ali revestidos do poder para buscar então as promessas. E então eles entenderam que lá em Joel havia uma promessa, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. E então, mas eles só alcançaram essa promessa. Deixe marcado aí o livro de Joel. E vamos lá para Atos, para você entender. Atos agora, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Atos no capítulo 1, versículo 14, irmãos. Busquem aí. E diz assim, olha: todos eles perseveraram unânime em oração, como as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Sabe, quando eles estavam ali se despedindo de Jesus, Jesus disse: olha, eu vou dar, permaneceis aqui, vocês não saiam da cidade, até que eu darei a promessa do meu Pai que há de vir sobre vós. Então eles saem dali, vão para um lugar, e ali em oração, em busca, unânimes em oração, né? Fervorosa oração, eles buscam então de Deus essa promessa. Então eles buscam através do estudo, e eles vão lá em Joel e lê o livro, aí eles entendem o que realmente haveria de vir sobre eles. Mas eles, para receber esse Espírito Santo, eles tiveram que perseverar em oração. E o texto diz de Atos que eles confessavam seus pecados, eles se arrependiam, e eles em humilde oração, em um coração contrito, profundamente contrito com Deus, eles então ali se humilharam diante de Deus, porque eles haveriam de receber essa promessa, e isso haveria de ter um preparo para isso. Não era assim qualquer, eles oraram e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. Não foi dessa forma. Houve um preparo gigantesco. E aí vire a página agora para o capítulo 2 de Atos. E quando você vai ali no 2 a 4, e diz assim, olha: ao se cumprirem o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, ou seja, violento, rápido, batendo as portas, né? Aquele vento que você se assusta. E de repente se encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles perceberam
Eles perceberam que daquele momento, sabe, com um som de vento impetuoso, encheu toda a casa. Então eles entenderam que algo havia enchido, algo estava ali presente. É como se nós estamos aqui, todas as janelas fechadas. E de repente a gente percebe que a porta abre e entra alguém que a gente não vê, mas que está aí fazendo um barulho, um som, e assim aconteceu. E aí, vela bem, diz o seguinte: erguendo a voz, advertiu, e de um vento impetuoso, e a casa encheu onde estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo, e pausou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e falaram, e começaram a falar em língua. Irmãos, vamos dar um pausa aqui agora. Imagine, aqueles homens estavam ali sedento para saber qual era a promessa do Pai que haveria de vir sobre eles. Foi o próprio Jesus que havia dado. Olha, permaneceis aqui, porque vocês vão receber lá do céu algo, uma promessa do meu Pai. E eles entenderam que a promessa vinha de uma profecia de Joel. E de repente aqueles homens então buscam fervorosamente, diz o texto que eles se humilharam, eles se converteram dos seus pecados, eles se arrependeram, eles pediam perdão um para o outro. Olha, você me ofendeu, Pedro, me perdoe. Então aquele arrependimento, aquela confissão, e buscando a Deus, e de repente vem o Espírito Santo e manifesta naqueles homens. E eles então começam a falar em línguas. E ele sai daquela sala cheio de poder, então começa a se espalhar, e de repente, olha que Jerusalém estava cheio, e de repente eles param ali, começam a falar, e diz o texto lá em Atos, um pouquinho mais na frente, 17, que só ali tinha mais ou menos 16 pessoas de nacionalidade diferente, ou seja, 16 línguas diferentes. E então eu, como Moisés, eu estou aqui pregando, e de repente, quem ouve-me em inglês, ouve-me falando em inglês, e de repente em francês, e de repente em alemão. Então aquele povo começou a falar: não são esses aqueles pescadores? Ué, como é que eles estão pregando em aramaico, em grego, em inglês, em francês, em italiano, se eles são apenas pecadores? Se eles são pescadores? Esses caras devem estar bêbados, era o que eles diziam. Mas Pedro, ouvindo, e vendo, Pedro se levanta. Agora não, eu vou defender, porque não é isso que vocês estão pensando. Vocês estão enganados. E o que diz o texto? E aí Pedro vai lá, aí vamos para o versículo 15 do capítulo 2. E Pedro diz assim: olha, esses homens não estão embriagados, como vistes, pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel. Esses homens conheciam a profecia. Eles sabiam que aquela manifestação haveria de vir, porque havia sido profetizado. Aquela manifestação do poder do Espírito Santo sobre aqueles homens. E eles entenderam que a promessa de Deus, que haveria de ser manifestada nele através de Cristo Jesus, seria o derramamento do Espírito Santo. E essa promessa, olha, eu vou ter que jogar esse telefone fora. Vamos lá. E o resultado, irmãos, muitas pessoas daquele lugar viram ali a manifestação do poder de Deus na vida daqueles homens do Evangelho. Então, foi dessa maneira que o Evangelho foi pregado, na qual Paulo relata lá em Colossenses 1, versículo 13. Foi dessa maneira. Manifestação do Espírito Santo na vida daqueles homens. Essa foi o porquê, o resultado. Sabe, irmãos, nós podemos pensar hoje da mesma forma, Assim como Pedro cita Joel, a manifestação do Espírito Santo naqueles homens, e nós podemos perguntar hoje: essa manifestação do Espírito Santo nesses homens no dia de Pentecoste é algo chamado, que nós falamos como a chuva serôdia. Então a chuva serôdia é exatamente isso daqui. E essa manifestação está lá em Joel. Vamos voltar lá em Joel 2 agora, no capítulo 23.
e 24. Joel 2, 23 e 24. E ele diz assim, olha: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Joel 2 e 24, 23 e 24. Essa aqui era uma manifestação da chuva temporã. Agora eu pergunto para vocês, vamos entender um pouquinho sobre isso, irmãos. A Bíblia fala de duas chuvas, temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, essa caiu lá no Pentecoste. Houve toda essa manifestação. Na época do povo de Israel, mais ou menos no meado de outubro, começava então a dar uns respingozinhos, sabe? Aquela chuvinha leve. Então os agricultores já percebiam que aquilo ali era a chuva temporã. Era o momento de regar a terra, de plantar a semente, de jogar no solo. Então o povo de Israel fazia assim, eles iam lá e já começava então, regava a terra, plantava a semente. Então diz que de outubro até janeiro as chuvas eram bem amenas. Chuvinha leve, sabe aquela chuvinha fininha que molha a terra, que fica o dia todo chovendo, 1, 2 dias. Essa era a chuva temporã. Então o fruto já estava aqui, amadurecido, ou seja, as raízes estavam firmadas no solo. Mas quando era janeiro, meado de janeiro, vinha então a chuva serôdia. E essa chuva serôdia era aquela chuva de arrebentar. Sabe aquela chuva que você sai até o carro e você se molha tudo? Pesada, água e mais água. Assim era exatamente a chuva serôdia e a chuva temporã. Isso acontecia lá no povo de Israel. Era dessa forma. E Jesus então usa essa expressão para também aplicar o evangelho. Então a chuva temporã, ela ainda... Bem, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. Se a chuva temporã então caiu lá na época do Pentecoste, então ela deixou de cair quando? A chuva serôdia ainda não veio. Então, quando caiu, deixou de cair a chuva temporã? Ela nunca deixou de cair, irmãos. A chuva temporã nunca deixou de cair. E se alguém perguntar para você hoje o que é a chuva temporã, você pode dizer: a chuva temporã é o derramamento diário do Espírito Santo. Amém. Essa é a chuva temporã. Queridos, se nós pensarmos bem, lá no Pentecoste, quando houve a manifestação da chuva temporã, não houve ali também uma manifestação de dons? Eles não falavam em línguas? Eles não curavam? Então, o que nós podemos pensar? Hoje nós não temos isto mais, ou temos? Por que nós não falamos em língua hoje? Por que nós não pregamos, não curamos? As pessoas falam, né? As pessoas falam que não tem mais a manifestação de dons hoje. E é verdade. A gente não vê essas manifestações dos dons hoje. Mas o que nós temos aí? Lá em 1 Coríntios 12, 11. Vamos lá para frente. Coríntios 12, 11. Sabe, irmãos, os dons, Paulo diz que os dons, ele é dado conforme o Espírito lhe apraz. Ou seja, não é assim de qualquer maneira. Então, o dom, ele vai dar à pessoa que ele escolher. Ele vai dar no momento que escolher. E qual é o dom que vai ser dado? Então, se o Espírito Santo achar que nesse momento é importante o dom de língua, ele vai dar nesse momento o dom de língua, mas as pessoas certas, para as pessoas que vão ser usadas esse dom. Mas essa é a maneira como os dons são distribuídos. Paulo diz isso. É o Espírito que apraz, é Ele que define, é Ele que determina. Não é eu querer o Espírito, eu quero profetizar, eu quero ter o dom de cura. Não é assim que funciona. O Espírito Santo é o responsável para determinar quem é ou quais os dons que vão ser usados. Mas se você for a 1 Coríntios 12, 13, lá, 1 Coríntios 12, 13, a gente vai ver também lá, queridos, deixa eu ver se eu acho aqui, 12, 31, desculpa, falei errado, 12, 31, diz assim, olha,
Paulo aqui nos dá um conselho. Ele diz assim, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Os dons, nós não temos assim a escolha. Eu não quero, eu não posso, por mais que eu queira, mas eu não posso. É o Espírito Santo que vai me dar os dons. Mas Paulo diz assim, olha, portanto, mas escolhei os melhores dons. Procurai. Então aí você vira a página no capítulo 13 e o que Paulo apresenta? O maior de todos os dons é o amor. Sabe, irmãos, quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós transbordamos amor. Nós amamos aqueles que nos ferem. Nós estamos dispostos a sacrificar o eu em favor do próximo. Quem tem a plenitude do Espírito manifesta os seus frutos. E aí Paulo então, apresenta o amor como o maior dom. E essa manifestação, irmão, sem dúvida, é um resultado. Agora, se você for lá em Gálatas, deixa eu tentar. Gálatas, deixa eu pegar aqui. Gálatas 5, irmãos. Gálatas 5. Lá em Gálatas 5, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E aí ele diz assim, olha, 5:22, versículo. Paulo diz assim, olha, o fruto do amor o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, todos nós sabemos, pelo menos imaginamos que podemos saber, sobre tudo o que significa essas palavras. Mas resumindo, todos nós gostaríamos de ter isso, não é verdade? Imagine você ter amor, cheio de amor. Imagine você ser uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, uma pessoa que transforma bondade, uma pessoa que é feliz, que tem domínio próprio, que é mansa. São isso. O próprio Jesus Cristo falou que há 2 grandes mandamentos. Não é isso que ele fala lá, Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é realmente o maior de todos os dons. E quando nós falamos em amor, a gente relembra a história de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um doutor da lei. Ele conhecia todas as escrituras. A Bíblia da época de Nicodemos. Inclusive Nicodemos, juntamente com o Sinédrio, com os seus outros contemporâneos, com seus colegas, eles estudavam a profecia de todos os acontecimentos. Mas Nicodemos foi o único que percebeu que Jesus era realmente aquele prometido. Os outros não. Tanto é que ele, eu estou no meio aqui, ninguém concorda, mas eu tenho as minhas dúvidas e sei que Jesus é realmente o prometido. Então o que ele fez? Ele tentou, de alguma forma, se aproximar de Cristo, e diz o texto que ele então foi ao encontro de Jesus à noite. E ele diz, bom mestre, bem sabe que tu és vindo da parte de Deus, porque o que tu faz, ninguém faz. E aí ele diz, opa, calma, Nicodemos, calma, não importa quem você é. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, o que acontece? Você não pode ver o reino de Deus. O batismo, irmãos, é um símbolo do nascimento do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós já fomos batizados, Quando nós batizamos na água, nós somos toda a nossa vida do passado é apagada. Todos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso caráter, toda a nossa vida, ela é modificada, ela é apagada. Os livros dos céus, então, ali viram uma página nova e Jesus começa a dizer uma nova vida a partir de hoje para o irmão, para a irmã, e assim vai. Mas ao levantar então da água, nós somos uma nova pessoa.
Mas sabe, irmão, quando o pastor coloca a imposição de mão em cima daquele irmão e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é uma manifestação do batismo do Espírito Santo. Ele ali coloca as mãos e aquela pessoa então é batizada também pelo poder do Espírito Santo. Agora eu pergunto, o Espírito Santo, na verdade, aquele batismo, ele recebeu, ele já está vivendo ali, na sua vida já tem então a posse do Espírito Santo na sua vida. Então, essa é a maneira como Deus cuida. Nós somos batizados da água e do Espírito. Se não for batizado na água e no Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós já fomos batizados na água e também somos batizados no Espírito. Sabe, tem uma profecia de Ezequiel, que a gente já conhece bastante, que é o Vale dos Ossos, né? Seco. Aí Deus chega para Ezequiel e diz: olha, filho do homem, profetiza. Então Joel vai lá naquele vale, ele olha aquele monte de ossos. Irmãos, um vale, na verdade, é aqui. Eu tenho essa altura e tenho essa altura, e existe aqui um vale, um buraco, né? Entre os níveis. E diz que esse vale estava cheio de ossos, e muitos ossos. Tudo misturado. Então Ezequiel profetiza. Então diz que aqueles ossos começam a se mexer, se bater, então eles começam a se agitar. E parece então que eles começam a pegar, um se encontra com o outro. E quando Ezequiel olha, aquele monte de ossos estão todos formados. E diz que quando Ezequiel olha, são agora esqueletos. Então já não são ossos, ele já tem uma forma, são esqueleto. A cabeça se agregou à coluna cervical e as costelas, e assim vai, os ossos do fêmur. E então ele olha, e Deus novamente diz: olha, profetiza novamente. E ele profetiza, então, ele diz que os tendões, então aqueles ossos começam a criar tendões, e aí diz que as peles revestem aqueles ossos. Então já não existe mais, não é esqueleto, agora já são corpos. Olha o que diz lá Ezequiel, vamos lá? 37, versículo 8. E aí ele diz assim, ó, Ezequiel diz: olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas a última frase, o que diz o texto? Mas não lhe havia nele o Espírito. Sabe, irmãos, esse Espírito aqui era o fôlego de vida, mas representa também o Espírito Santo, porque é Deus que dá isso. Então, quando nós olhamos essa profecia, o que nós entendemos é que sem o Espírito, nós estamos mortos. Seja ele do fôlego de vida, ou seja ele do Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos. Sabe, irmãos? Então a pergunta é: será que eu consigo, quando eu me batizei, eu fui batizado nas águas e fui batizado mesmo no Espírito Santo, então eu recebo de Deus o Espírito Santo na minha vida, será que eu consigo apagar o Espírito que foi dado para mim no meu batismo? Essa é a pergunta. Claro que é possível, irmãos. Sim. Sabe por quê? Vamos lá. Se você for lá em 1 Tessalonicenses 5:19, abre sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim, olha, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Então, o Espírito pode ser apagado. O Espírito pode ser apagado. Sabe, um texto que pode justificar isso, irmãos, é a parábola das 10 virgens. Você lembra delas? Eram 10 virgens, estavam esperando o noivo tardou, e o que aconteceu com 5 delas? Dormiram. Não é isso? Esse relato está lá em Mateus 25:8. Então o que aconteceu? Elas perceberam, elas dormiram e perceberam que quando se aproximava o noivo, elas olharam para suas lâmpadas, e o que aconteceu? Ela diz assim, olha, dar-me um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não havia apagado ainda, mas elas perceberam que a lâmpada, sabe aquele foguinho bem pequenininho, que demonstra que o azeite estava pouco. Então elas perceberam que o azeite dela estava um pouco. Irmãos, o Espírito Santo, ele é dado a nós, a todos nós, quando nós somos batizados
nas águas e no Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito todos os dias da nossa vida, diário. É uma necessidade. Sabe, irmãos, se não buscarmos a Deus na nossa intimidade, nós não corremos um grande risco de apagar o nosso espírito. Essa é uma preocupação que tem que ter na nossa vida. A chuva Teporon, que caiu há 2000 anos atrás, ela é o batismo diário do Espírito Santo de todos esses tempos. Então, sem o derramamento, irmão, diário do Espírito Santo, Cristo não vai voltar. Porque o Evangelho foi pregado naquela época, porque houve o derramamento do Espírito Santo, e aqueles homens se revestiram do poder do Espírito Santo, e Paulo disse que através disso foi pregado o Evangelho a todo mundo naquela época. E Deus disse que o fim, o retorno dele seria exatamente quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Então, só há uma maneira de pregar o Evangelho a todo mundo, através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Amém. E a pergunta é, o que fazer para receber o Espírito Santo? O que fazer para poder ter o Espírito Santo? Joel 2:28. Vamos lá? Falei para você que nós íamos voltar para Joel, né? Então, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Vamos lá. Oséias, Joel 2, versículo 28. Esse relato é o que está relatado lá em Atos, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Sobre vós, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha o que diz o texto. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O derramamento do Espírito Santo foi prometido para quem? Para todos. Mas olha, irmão, acontece o seguinte, quando você inicia o texto diz assim, acontecerá depois. O que é esse depois? Então, se eu tenho o depois, eu tenho que ter o antes. Eu não posso. Joel está falando, quer dizer, que depois derramarei o meu espírito. Então, o que é antes? O que é esse antes que deveria ter? Porque há alguma coisa. Então, o Espírito Santo ele só vai derramado depois que... E onde está o antes? Joel 2:15. Essa é a resposta. 2, versículo 15. O texto diz assim, queridos, tocai a trombeta em Sião. Quem é Sião? Somos nós, é a igreja de Deus, é o povo de Deus, é o remanescente. É aqueles que aguardam a volta de Cristo. Promulgai o que? Um santo jejum. O jejum, irmão, demonstra sofrimento, abstinência. O jejum demonstra o sacrifício, porque eu estou tirando de mim algo que me satisfazia para poder eu sacrificar em favor de um propósito. Ele diz ainda, proclamai uma assembleia solene, ou seja, reúne o povo, traga esse povo. E ele diz ainda, congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, a noiva, e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes. Isso aqui somos nós, os líderes da igreja. Precisamos fazer isso, interceder, diz assim, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, ou seja, entre a porta de entrada e o altar da igreja, temos a responsabilidade de pregar, de convocar, de falar. Mas eu estou no capítulo 15, né? Na verdade, não é essa a resposta, irmãos. Na verdade, é o versículo 13. Voltem ao versículo 13. Então, a pergunta era, depois derramarei o meu espírito. Então, qual era o depois? A pergunta é o que vem antes, né? Aí ele diz assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericórdia e compassível e tarde em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Sabe, irmãos, essa aqui é a promessa. Antes, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado, ele está dizendo assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. No tempo de Israel,
Quando alguém manifestava melancolia, dor, né, tristeza, eles rasgavam as vestes. As pessoas viam, olha, aquele rapaz ali ou aquele fulano não está bem. Ele está em profunda tristeza ou mágoa, né? Mas não era esse o que Deus queria. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês não rasguem as vestes de vocês, mas rasguem o coração. Se aproxime de Deus, converta-vos ao Senhor. Converter ao Senhor, irmão, é algo muito profundo. É algo de dedicação exclusiva. Porque Ele é misericordioso. Ainda tem a promessa de Deus, que é a sua misericórdia. Deus está disposto a nos dar. Sabe? Aí quando você pensa, quando você olha sobre isso, aí você vai para o capítulo 15, que é o que nós lemos, né? Essa é exatamente aquilo que vai ser manifestado em nós, quando este evangelho, quando nós nos confessarmos a Deus de maneira esplendidamente. Olha, irmãos, esta igreja, ela tem duas representações. Uma, eu, Moisés, eu represento a minha vida, represento Cristo individualmente. Quando as pessoas olham para mim, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, na faculdade, no estudo, onde eu for, eles vão olhar, o Moisés é adventista. É aquele que guarda o sábado, que não trabalha o dia de sábado, é aquele que não come carne de porco, é isso. Quer dizer, eu sou uma referência para as pessoas. Essa é a minha, e eu tenho uma obrigação de representar Cristo dessa maneira. Mas há também uma representação institucional. Esta igreja tem uma instituição. Quando o governo olha para a igreja adventista, o governo olha como uma instituição. E nós representamos, todo mundo que passa aqui na frente, ou que vai ali, os vizinhos, sabe que aqui tem uma igreja. E essa igreja, ela tem um nome, ela tem uma representação. E nós devemos ter muito cuidado a quem nós estamos representando. Sabe, o que Deus está nos falando nesta manhã é sobre uma renovação. Irmãos, se nós entendermos que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado, mas para que o evangelho seja pregado, é preciso haver manifestação do Espírito Santo no seu povo. E aí nós estamos fazendo, quando isso acontecer, nós estamos contribuindo para a pregação do evangelho e para que Cristo volte. Sabe, não é só eu. Aí você vai ver, né, o texto de Joel, Ellen White faz alguns comentários, e assim, há muitos que aqui estão, que buscam isso, sabe, estão buscando individualmente. Mas há muitos que não estão nem aí. Estão vivendo sua vida como se amanhã, um novo dia, e como se Cristo não fosse voltar. Temos essas duas classes na igreja, infelizmente. Mas é necessário que nós entendamos que nós precisamos converter o nosso coração a Deus, mudar as nossas vidas. Sabe, olha, quando diz convertei-vos ao Senhor, é deixar o caminho errado. Irmãos, nós temos que todos os dias colocar-nos diante de Deus para dizer: Senhor, me mostra onde eu estou errando, conduza-me no caminho certo, molde a minha vida, me transforma, porque eu deixa as coisas erradas deste mundo, irmão, não vale a pena. Sabe, nós muitas vezes somos impacientes, muitas vezes queremos que as coisas aconteçam o hoje. Sabe, quantos lares não são destruídos porque a impaciência em tolerar o outro se manifesta nas nossas vidas? E é isso que Satanás faz um vira-volta na vida das pessoas. E parece que a incompatibilidade de gênero domina todo mundo. Eu não amo, eu não faço aquilo. Mas nós não estamos dispostos a fazer nada para salvar um casamento. E muitas vezes não fazemos nada para nos salvar até as nossas próprias vidas. Haverá no povo de Deus um momento em que precisamos acordar para isso. E essa renovação, esse cuidado, esse converter ao Senhor, porque entender que Deus é misericordioso e que a sua misericórdia ainda pode ser alcançada na minha vida, precisa haver uma renúncia dos meus atos. Eu preguei aqui dia 17 de dezembro, se não me engano. E eu falei sobre as bênçãos de Deus, né? Fiz uma pequena introdução. Muitas vezes nós perdemos as metades das bênçãos de Deus, porque nós somos muitas vezes preguiçosos mesmo.
né? Não nos preocupamos em saber que a igreja, o sábado é de Deus, e que ao eu dizer que sou adventista, que eu aguardo a volta de Deus, e que o sábado é de Deus, e eu chego na igreja tarde, muitas vezes, eu estou perdendo as bênçãos. E aí uma irmã me chamou depois e falou: irmão, o senhor não podia ter falado aquilo. O senhor foi duro. Não é assim as coisas. Me corrigiu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, muito preocupado. Às vezes eu falei, a gente erra, às vezes, né? Ninguém é perfeito, eu posso ter falado uma besteira. Então eu fui, e eu orei, Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse. Por favor, me mostre onde eu errei, eu quero me corrigir. Eu preciso. E eu então fiquei com aquilo. Sabe, e em uma das madrugadas em que eu levanto para estudar a Bíblia, eu abri o livro de Ezequiel. Estava estudando o livro de Ezequiel. E toda aquela minha angústia, aquela minha aflição, porque eu falei, nossa, mas por que eu falei isso e tal? Deus me respondeu. E ele disse, olha, lá no livro de Ezequiel. E o texto que eu li foi exatamente aquilo que nós não devemos, em maneira nenhuma, ter dó de falar ao injusto o erro dos seus caminhos. Porque se eu falo, eu não vou ser culpado do sangue, se ele não se converter. Então eu recebi aquilo como uma resposta, eu fiquei tão aliviado, porque eu falei, eu só preguei o que diz a tua palavra mais o Espírito Profecias andam juntos. Então, muitas vezes nós usamos o texto profético, mas o texto profético está baseado naquilo que é a Bíblia, que é a nossa existência de fé e de crença. Então eu fiquei com a consciência no caso. E Deus me respondeu exatamente isso, irmãos. Então, nós temos uma missão. A missão de pregar este evangelho. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que nós, como igreja, não somente individuais, mas como igreja, irmão, precisamos buscar esse Espírito Santo que tem que dar. É a promessa de Deus, do Pai. E Jesus está disposto a nos dar isso. E por que nós não queremos? Irmão, eu já estou cansado de viver nesse mundo. Olha, eu confesso a verdade para você, é uma luta constante. É o sofrimento da discórdia, do desentendimento, das mágoas, dos ressentimentos. Né? Nós estamos vivendo sob pressão, não somente pelos acontecimentos do mundo, pelas coisas que acontecem, mas até mesmo dentro de nós mesmos. Sabe, quando você é jovem, você tem toda a disposição, mas vai chegando um momento em que você vai ver, poxa, já não tem mais o pique, já estou mais devagar. E assim é a nossa vida. Tocai a trombeta de Sião, promulgai um santo jejum. Sabe, irmãos, sacrifique as suas vontades, os seus desejos. Busca Deus. Se esse ano, irmãos, nós não decidirmos criar um propósito dentro dessa igreja, de nos unirmos nesse propósito, de santificar-nos, de nada vai adiantar, vai passar o ano 2023 e Cristo não vai voltar. Eram apenas 12 homens, irmãos, e eles pregaram o evangelho todo. Será que Deus não pode fazer com que essa igreja também pregue para toda Taunton? Não pode? Claro que pode. O que depende, irmãos? Depende de nós. Precisamos ter o quê? Vou repetir a frase da irmã Rose, né? O batismo diário do Espírito Santo. Precisamos buscar todos os dias. Ela disse que dura 24 horas, né? Dura mais, mas nós temos que buscar. É preciso buscar todos os dias o batismo do Espírito Santo. Esse é o derramamento da chuva serôdia, da chuva temporã. Haverá um momento em que a chuva serôdia vai ser derramada. Mas para ela ser derramada, irmãos, ela precisa primeiro a chuva serôdia, a temporã, ocorrer. Sabe, o pastor Davi vai cantar uma música. A música fala de uma entrega total a Deus. E nós precisamos pensar nisso. O que eu posso fazer para me entregar completamente a Deus? Eu não sei. Você sabe. As minhas dificuldades não são as suas dificuldades. As minhas ações não são as suas ações. Mas o que Deus quer de nós é que nós façamos uma entrega total, genuína, para que Deus possa derramar sobre nós o Espírito Santo. E assim nós possamos ter o dom de curar, de falar, de pregar, né? E que possamos anunciar a breve volta de Jesus. Eu tenho um grande amigo e ele... Algumas vezes eu olho para ele e falo, Cláudio, por que você tem uma vida tão diferente da minha? Ele diz, não sei. Aí eu falei, mas o que você faz? E às vezes a gente conversa, né?
E eu tento muitas vezes tirar um pouco mais dele, porque eu vejo o Cláudio uma pessoa tão diferente. Sabe, ele nunca, você vê nunca ele irado e chateado, você nunca vê ele reclamando das coisas. Você vê ele sempre calmo, pensativo. Uma pessoa que tem um semblante que dá uma certa conforto, uma firmeza estar perto dele. E um dia ele estava muito triste e eu percebi. Eu falei, você não está bem, né, Cláudio? Ele falou, não estou bem. Eu falei, por quê? Ele disse, eu não estou mais buscando a Deus como eu deveria buscar. Eu disse, mas o que passou? Ele disse, a minha vida tem mudado. Eu tenho buscado a Deus todos os dias, tenho lido a Bíblia, tenho orado. E não tenho dúvida de que Deus tem caminhado comigo. E muitas coisas que têm acontecido comigo só aconteceram porque Jesus está comigo. Mas eu estou perdendo a fé do seu retorno. E aquilo me preocupou. A promessa da volta de Cristo, ela está presente ainda nos nossos dias. Nós não sabemos o dia do seu retorno. Não podemos perder a esperança da volta de Cristo. Cabe a cada um de nós fazermos isso. Fazermos com que essa promessa se cumpra na nossa vida. Eu desejo muito um dia estar nos céus. E olha, não é tão fácil estar lá, não. É preciso muita renúncia, né? Você quer se levantar para a gente orar? Cláudio, um dia, ele se acidentou. E ele então quase que morreu. Quase. Estava na UTI, ficou ali por mais de 6 meses. Um dia o pastor foi visitá-lo e disse, foi lá fazer a oração de unção, porque ele sabia que ele não ia resistir. Mas ele saiu da UTI. Amém. E ele voltou à igreja. E sabe o que aconteceu com Cláudio? Ele foi rebatizado novamente com a igreja. Ele perdeu a esperança. Ele mantinha um relacionamento com Deus intimamente, mas algumas coisas então começaram a ver na sua vida e ele se distanciou ao ponto de não acreditar mais. E ele se rebatizou e depois de uma semana ele sofreu um grave acidente novamente e foi a falecer. Não está vivo mais entre nós. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Hoje é o dia de uma entrega total nas mãos de Deus. Precisamos entender, irmãos, que nossa vida tem que depender de Deus, sob todas as circunstâncias. Deus preservou a vida daquele homem novamente, dando a ele uma segunda chance. Ele reviveu, mas Deus o guardou, porque Deus sabia que em algum momento ele poderia novamente sair dos caminhos de Deus. E muitas vezes Deus age assim. Nós não entendemos. Mas é necessário haver em nós a busca pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Santo Deus que estás nos céus. O Senhor deu tudo por nós. O Senhor deu o seu Filho em favor de uma raça perdida, caída. E que quantas vezes nós, muitas vezes, o desprezamos. Como somos ingratos para com o Senhor. Mas agradecemos a Ti, porque o Senhor ainda com muita misericórdia, com muita bondade, onde o Senhor tarda em irar-se, o Senhor nos acolhe novamente e nos coloca nos Teus braços. Senhor, não somos perfeitos. Nós precisamos de todo dia buscar o Espírito Santo, que foi nos dado no nosso batismo. Precisamos nos alimentar mais da Tua palavra. Precisamos orar mais, confessar os nossos pecados, amar mais o próximo, transbordar a alegria, bondade, misericórdia, amor, compaixão. Por favor, Senhor Deus, tira de nós o coração de pedra e que possamos rasgá-lo e colocar, sem dúvida, na nossa vida, no nosso interior, o poder que emana dos céus. Amém.
Que a vida de Cristo seja na nossa vida exemplificada e que assim possamos transbordar e que possamos mostrar a outros o que o Senhor tem feito por nós. Amém, Pai. Senhor Deus, que a tua volta está próxima, nós não temos dúvida. O Pai sabe o dia. E nós sabemos que o Senhor vai voltar. Estejamos nós ou não preparados. Mas, por favor, nos ajude a buscar, assim como aqueles discípulos, entenderam que algo vinha do Pai, que eles precisam clamar, e que eles receberam, mas foi necessário haver mudança em suas vidas. Por favor, nos ajude também a entender isso. Esse é o nosso propósito. Precisamos, Senhor Deus, fazer com que venha do alto céu o poder que vem de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que assim possamos transbordar-nos como cristãos representantes do Senhor nessa terra. Amém, Senhor. Ó Pai, se há aqui algum irmão que está longe dos seus caminhos, por favor, traga-os de volta. Não vale a pena o mundo, não vale a pena o erro, não vale a pena, Senhor Deus, porque em algum momento não sabemos os nossos dias. E, por favor, não deixe, Senhor, que nenhum desses que aqui estão possam se perder sem ter a oportunidade de voltar para os teus braços. Amém, Senhor. E se nós que estamos aqui possamos também nos fortalecer no Senhor. Que esta igreja, Pai, de Talto, possa ter um propósito de pregar o Evangelho este ano, de trazer pessoas. Que eu possa representar Jesus como pessoa e que também esta igreja represente Jesus e que elas também alcancem pessoas. Amém. Senhor Deus, aceita o nosso sacrifício. Pedimos a Ti a bênção sobre o alimento que agora iremos nos alimentar. E que hoje, logo mais, possamos ter o restante de sábado na Tua companhia e nas outras atividades que teremos. Amém. Por favor, Senhor Deus, nos despeça com a bênção e o poder do Espírito Santo. Mais uma vez te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.